Mateus capítulo 9, versículo 35. Eu quero ministrar para vocês em meia hora sobre o ceifeiro apostólico. Nós estamos aqui no nosso terceiro discipulado, terceira reunião de pastores, líderes de ministério da nossa estadual Vila Matilde. E hoje nós vamos falar sobre o ceifeiro apostólico. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. O que Jesus falou? A seara, na verdade, mas, leia de novo, a seara, leia o 38. Amém? Até aí, pode sentar-se. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quando a Bíblia fala sobre a seara, é um campo de colheita. Assim como é uma analogia espiritual que Jesus falou por várias vezes, como em Mateus 13, da parábola do semeador. Jesus falou do grão de mostarda, Jesus falou do joio e do trigo. O Senhor, Ele fala por diversas vezes na Bíblia sobre essa relação, podemos dizer, da agricultura e da terra. E aqui, o Senhor faz um comparativo espiritual de uma grande seara como um grande campo pronto para ser colhido. Imagine, você imaginar um campo de espigas de milho. Sabe aqueles campos, você já viu? Campos com espigas preparadas para a colheita, aqueles campos enormes que nós vemos até em filmes. É como você imaginar um campo daquele imenso e meia dúzia de agricultores trabalhando para colher. Se só tiverem eles, o que vai acontecer? Antes de terminar a colheita, as espigas já estarão estragadas, porque perdeu-se o tempo certo da colheita. E o Senhor então traz esta referência quando Ele diz: se vocês identificam num campo que há poucos trabalhadores, então chamem mais, porque se a colheita será grande, muitos são os trabalhadores necessários. O Senhor Jesus ministra sobre uma necessidade espiritual. Mais do que uma necessidade, o Senhor fala sobre uma realidade. A realidade de que a obra muitas vezes não acontece na dimensão que ela deveria acontecer, porque falta pessoas dispostas a trabalhar no campo que é a obra de Deus. Essa é a grande realidade que nós vivemos. E às vezes há muitos oficiais que, embora ungidos, eles aceitam ficar tipo como encostados, porque lhes falta esse entendimento espiritual. E uma das maneiras que o diabo encontrou para roubar o desenvolvimento e o crescimento da obra é a falta de material humano,
falta de pessoas, ou existem pessoas, mas sem uma real disposição de realização. Pessoas que falam, contem comigo, mas na verdade, elas não têm essa disposição de entrega e de trabalho. E por causa disso, o que acontece? Nós não cumprimos a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? Gálatas capítulo 6, versículo 2, se eu não me engano, vamos ver se é esse o texto. Gálatas 6, 2. É isso mesmo. Leia comigo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Visão de corpo. A lei de Cristo. Vamos ajudar ao outro. Vamos juntos fazer a obra. Porque a expansão está exatamente nesta visão espiritual. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era uma só alma e um só coração. E em todos eles havia abundante graça. E ninguém tinha necessidade. Porque às vezes, nós sofremos com necessidades na obra. Porque falta visão de corpo. Porque às vezes existem as carnalidades, as disputas. Ai, a minha igreja é melhor que a tua, meu ministério é melhor que o teu, ou eu estou preocupado apenas com as minhas necessidades locais e desprezando a grande seara do Senhor. Por quê? Porque falta esta visão de corpo. Que nós muitas vezes pregamos, falamos, temos um discurso, mas no dia a dia, a igreja acaba sendo roubada. O corpo de Cristo sofre. E não há então uma leveza espiritual para que a obra seja realizada. Nós muitas vezes temos que carregar uma carga extra, porque o irmão não carregou a carga que ele deveria carregar. Eu pessoalmente, a minha esposa, nós carregamos o fardo de muita gente que não carrega. Sabe por quê? Porque eu quero cumprir a lei de Cristo. E nós então temos um desafio. 2. O primeiro, eu vou trabalhar pela multiplicação dos trabalhadores da obra. E segundo, eu vou ter uma visão de corpo mais ampla. E eu vou carregar a carga que eu posso carregar. Porque há uma desproporção. Uns carregando muito e outros carregando pouco. E outros ainda aqui carregando nada. Porque falta essa sinergia espiritual, esse poder de concordância, a pluralidade da unidade da igreja de Cristo, e nós não cumprimos a lei de Cristo, a lei do Senhor. Então, Jesus ele vai ministrando sobre esse contexto. E aqui nós lemos, ele vai percorrendo cidades, vilarejos, e o que ele enxerga, por onde ele passa, uma multidão aflita, de pessoas doentes, enfermas, necessitadas de uma palavra, e ele diz, como ovelhas que não têm um pastor. Porque o Senhor, ele estava enxergando o tamanho da necessidade. E claro, como homem na terra, o Senhor não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, o que Jesus falou em João 14:12? Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço,
e outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse é um texto que às vezes confunde um pouco a nossa cabeça. Como um homem, como nós, qualquer um, como eu posso dizer eu vou realizar mais que Cristo? Pode parecer até uma arrogância, porém quem disse isso foi Jesus, não foi outro homem. Jesus mesmo disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu estou fazendo. Por quê? O Senhor estava tendo a visão ampla, a visão macro do reino de todas as coisas. Isaías 53 fala que na cruz ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Por quê? Jesus, ele já sabia que séculos e séculos depois, nós teríamos uma condição de uma expansão de palavra. E hoje, nós temos um privilégio de termos, por exemplo, uma rede de rádio. Sabe qual é a audiência da rádio só em São Paulo? Há um pico nos programas Apóstolo e da Bispa, de mais de 90 mil ouvintes por minuto, somente em São Paulo, da rádio. Você já imaginou que são 90 mil pessoas ouvindo a rádio por minuto? Agora você multiplique isso pela internet, pela televisão. Em outros estados nós temos mais de 13 rádios e estamos avançando. Milhares e milhares de pessoas recebendo a palavra. Pessoas do outro lado do mundo recebendo a palavra pela rádio e pela televisão. Por quê? Jesus nos deu o privilégio de fazer obras maiores do que Ele fez. Como homem, Ele só pôde andar na região da Judéia. Como homem, Jesus andava por vilarejos e tinha que ir embora. E Ele ficava compadecido, porque Ele sabia que ficaria as pessoas necessitadas sem ter alguém para cuidar. Mas nós somos privilegiados. Mas nós temos uma condição impressionante na visão apostólica. Só que o que acontece, quando nós falamos, vamos trabalhar pela digitalização da rede gospel, o que a pessoa enxerga? A dificuldade. Quando eu deveria enxergar a possibilidade. E essa é uma palavra que eu quero deixar para vocês líderes. Nunca enxergue dificuldades, mas enxergue possibilidades naquilo que Deus coloca nas tuas mãos. E tenha a visão macro. Ore para que o Espírito Santo te dê uma visão ampla de Jesus Cristo, para que você não veja apenas um pé de espiga de milho que está na tua frente, mas que você possa enxergar a imensidão do campo que o Senhor nos deu para nós colhermos. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor, então, Ele manda a palavra. E o Senhor, Ele diz: olhe, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, porque há muita gente para cuidar. E Jesus, então, faz uma oração que nós não fazemos. A oração de Jesus foi: vamos juntos rogar ao Pai. Vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores para a sua colheita. Para que o Senhor mande mais ceifeiros. Vamos rogar ao dono da seara para que mande trabalhadores. Vamos orar para Deus mandar ceifeiros. Porque o campo está pronto para a colheita.
porque a obra está sendo grandemente realizada. Irmãos, sabe o que nós temos que ser? Levante a tua mão e diga assim: eu tenho que ser a resposta da oração de Jesus. Diga isso para quem está do teu lado: você tem que ser a resposta da oração de Jesus. Qual é a oração de Jesus? Senhor, manda trabalhadores. E você tem que ser aquele que vai se levantar e falar: Senhor, pode contar comigo, porque eu vou colocar a mão nesse arado, e eu vou fazer a tua obra, e eu vou orar para que Deus mande mais pessoas, eu vou ensinar, eu vou trabalhar, eu vou formar, eu vou discipular, porque eu quero ter esta grande visão. Senhor, pode contar comigo, porque nós vamos colher vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Só que no dia a dia, como nós somos, nós queremos métodos carnais. E aí você, como líder, quer encontrar apenas métodos humanos. E aí, o que acontece? Ai, mas o oficial não corresponde. Mas tem pouca gente no meu ministério. Mas o bairro que eu estou é difícil. Ai, está pesado demais. Ai, é muita coisa. E nós ficamos nesse círculo que vai deteriorando a nossa fé e tirando de nós esta visão espiritual. Quando na verdade, ao invés de ficar olhando e reclamando, nós deveríamos orar para Deus mandar as pessoas. Porque conscientemente nós não fazemos esta oração. Às vezes a pessoa reclama: ai meu Deus, tem pouca gente. Só que nós não buscamos conscientemente. É verdade ou não? Quantas vezes você orou no teu ministério: Senhor, manda mais ceifeiros para a tua grande colheita. Senhor, eu quero orar esta palavra. O Senhor falou que mandaria, então eu estou orando e rogando ao Senhor: manda trabalhadores. Manda pessoas dispostas a comprar essa ação entre amigos. Manda as pessoas dispostas a me ajudar no ministério. Manda pessoas dispostas para suprir a tua obra. Senhor, antes das pessoas botarem os pés na igreja, trabalhe o coração delas para que aqui eles sejam liberais. Porque é o Senhor que ministra, deles aceitarei a minha oferta, daqueles que eu ministrar. Só que nós queremos métodos carnais. Aí é pressão, é conversinha de WhatsApp, é não sei o que lá, reclamação, é peso, é dificuldade, faz porque eu estou mandando, não sei o que. E nada acontece porque só tem carne, mas não tem espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? E eu espero que você mude a tua maneira de enxergar a obra de Deus a partir de hoje. Eu espero que você saia dos teus métodos humanos, daquilo que você muitas vezes se programou para fazer sempre as mesmas coisas, e que nunca dão certo, e você continua insistindo porque você não tem a capacidade de buscar em Deus algo novo. E eu espero que você sinta-se o maior privilegiado por poder colher no campo que é do Senhor, porque você foi escolhido para isso. Amém? Então, 3 coisas rápidas que eu quero te falar. A primeira: nós temos que compreender que os campos já estão brancos para a colheita. João capítulo 4, versículo 31. João 4, 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come.
Leia comigo em voz alta. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, pois os campos, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. Esse é você. E dessarte se alegram, tanto Deus que é o semeador, como o ceifeiro, que somos nós. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Está entendendo esse texto aqui? Deus é o semeador, e você é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? E aí depois fala que muitos samaritanos creram nele em virtude do testemunho da mulher, que era a mulher samaritana. Nesse texto, Jesus, lá em frente ao poço de Jacó, ele havia ministrado aquela mulher, a mulher samaritana. Todo mundo conhece esse texto. E a mulher samaritana não queria dar água para Jesus, porque ela era samaritana, Jesus era judeu, e ficou naquela discussão religiosa, e Jesus falou: eu tenho uma água para te dar, que você não conhece. Se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher samaritana, então, ela ficou impactada, e Jesus falou: você está com o 6º homem e você não é casada. E Jesus revelou a vida dela inteira, e aquela mulher se converteu absurdamente, e ela foi correndo para a cidade da Samaria, começou a anunciar para todo mundo: meu Deus do céu, eu conheci um homem, ele é chamado Jesus, ele mudou a minha vida, ele me deu uma água que eu não conhecia. E de repente aquela mulher samaritana começou a se tornar a maior evangelista, a pregar para todo mundo em Samaria, falar: vamos lá, porque Jesus tem uma palavra para vocês. E nesse contexto, os discípulos estavam lá. Jesus, está com fome? Jesus, quer um pãozinho? Jesus, você já almoçou? Jesus, a gente pode almoçar? Jesus, estou com a minha barriga já, o meu estômago já está, eu não aguento mais. Jesus, ai, eu posso descansar um pouco? E Jesus falou: vocês estão preocupados com a comida, e eu estou preocupado com uma outra comida, que é fazer a vontade de Deus. Sabe o que eles estavam? Alienados. Porque Jesus falava de uma coisa, eles falavam de outra. Porque Jesus estava se preparando para fazer a maior pregação, porque vinha uma cidade inteira para ele. E os discípulos pensando no pãozinho com manteiga. E assim, infelizmente, há muitos líderes e pessoas e oficiais. Jesus está indo para uma direção, e o sujeito está indo para outra direção. E ainda quer dar aquilo que não atende à expectativa do Senhor. Isso é alienação. Você, como um líder, não pode ser um líder alienado. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa estar envolvido com o ambiente que Jesus, Ele preparou. Queridos, nós estamos num ambiente poderoso de conquista. Deus nos deu a Renascer Arena, e tem gente que está reclamando de camiseta. Nós estamos prestes a digitalizar a Rede Gospel. Tem gente que está reclamando que tem que vender o convite de um jantar. Jesus está olhando a grande seara para colher, e a pessoa está olhando apenas o que ela vai jantar daqui meia hora. Ai, mas tem que ir na igreja todo dia. Deveria glorificar a Deus, porque a visão apostólica é a igreja aberta todo dia.
Ai, mas tem que fazer o curso para ser ungido. Glória a Deus que nós temos um céu maravilhoso que você pode estudar e não ser um débil mental da fé. Ai, todo primeiro sábado ceia de oficiais. Por quê? Que rola na ceia? Só poder e unção de Deus. Nós às vezes estamos, sabe o quê? Falta sintonia para nós. Você precisa estar sintonizado com a vontade de Deus. Nós somos roubados porque olhamos as coisas terrenas e desprezamos as coisas espirituais. Então, querido, eu tenho um conselho para você. Sintoniza a tua vida na estação certa. E a estação... O que nós precisamos ter? Nós precisamos de ter convicções que não mudam. O que nós precisamos de, principalmente, vencer os nossos sentimentos da carne, que são sentimentos mentirosos, que é a manipulação demoníaca, que é o ânimo dobre, que é o sofisma, a mentira que parece verdade. Paulo fala que Satanás se transforma até no quê? Quando Paulo está falando isso, Paulo não está dizendo que o diabo vai aparecer um anjinho bonitinho, mas é um chifrudo atrás. Paulo está falando, fica ligado, porque muitas vezes o diabo vem com uma mentira toda bonitinha para você, para convencer a tua carne que é a verdade, mas ele vai acabar com você. Paulo está falando sobre tenha discernimento, não seja roubado pelas coisas da tua carne, porque Jesus ele diz o quê? Ah, quer enterrar o pai primeiro? Pô, parece uma coisa meio pesada. Pô, Jesus, deixa eu enterrar. Jesus está falando é o seguinte, cara, não deixa a tua carne te roubar. Deixa eu primeiro me despedir, porque as pessoas colocam uma série de prioridades na frente do seu ministério. E o ministério fica por último. É a festinha, é não sei o quê, é o cansaço, é sei lá o quê. Jesus não tem nem onde reclinar a cabeça. E é o seguinte, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto para colher nada. Então vença a maldição da desistência. Porque o diabo ele coloca um espírito de cansaço. Eu estava hoje orando essa palavra. E lá em Malaquias no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 12. Olha só que coisa impressionante. Malaquias 1,12, o Senhor fala aqui para os sacerdotes, o Senhor fala aqui para líderes. Mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é sua comida desprezível. Leia o 13 comigo. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. E aqui, depois você leia Malaquias capítulo 1 inteiro. O Senhor fala sobre um povo, líderes cansados. Sacerdotes cansados. Cansados de oferecer oferta, cansados de oficiar no templo, cansados de buscar a Deus, mais preocupados de agradar o governador do que agradar ao Senhor, e levavam ofertas mancas para o altar. E o Senhor disse, vocês entreguem o que vocês estão me entregando para o governador, veja se ele vai aceitar. Agora, com essas ofertas vocês vêm até mim e ainda fala, Senhor, me dá a tua bênção. E Deus continua dizendo, vocês consideram a minha mesa desprezível e ainda dizem, estou cansado. Ao fazer isso, vocês estão se tornando malditos. Cuidado, para o diabo não envelhecer o teu ministério.
porque eu quero hoje denunciar algo que já faz alguns dias que Deus tem ministrado ao meu coração. O diabo, ele quer te envelhecer espiritualmente. E eu quero dar esse alerta do Espírito Santo para vocês, líderes. O diabo quer que você diga: estou cansado. Que você ache que a mesa do Senhor é imunda. Sabe o que é isso? Tenho coisa mais importante para fazer do que cumprir o meu chamado. Que oferta eu estou entregando? O animal pronto e limpo? Ou o animal enfermo e coxo? Cumprir pela metade. Fazer as coisas com peso, com contenda, com discórdia. Tudo isso é tornar a mesa do Senhor desprezível. Tudo isso é dizer interiormente: que canseira. Só que em nome de Jesus, querido, nós não podemos nos entregar à síndrome de Eli. Amém? Porque Eli ficou velho. Ele era sacerdote, mas ele teve três problemas. Primeiro, ele morreu porque ele ficou o quê? Gordo demais e caiu da cadeira. Às vezes você fica sentado comendo demais da palavra e não dá. Não vai colher espiga lá no campo, que você vai ver que você vai ficar malhadão. Ele ficou cego porque ele já não enxergava mais nada. E ele ficou o que mais? Como é que ele ficou? Cego? Gordo? E velho. Cuidado, para o diabo não te deixar cego, gordo e cego. Cego, gordo e velho. Amém? Porque se chegar nesse estágio, meu amado, você vai cair da cadeira e vai quebrar teu pescoço. E a arca vai ser levada embora de Israel. E o teu sacerdócio vai se acabar para sempre. E Deus vai levantar uma nova geração sacerdotal, porque a obra não para por causa de sacerdote velho. Deus levantou a geração de Samuel. Aqueles que ouviram a voz de Deus. Eu não quero virar um Eli em nome de Jesus. Não deixe o diabo envelhecer o teu chamado. Não deixe o diabo te fazer ficar velho espiritualmente. E não perca a tua jovialidade, o teu desejo de conquista, o brilho e a chama dos teus olhos. E não deixe Satanás apagar a tua fé e o teu desejo. Desde o primeiro dia que você serve a Deus, queridos, graças a Deus, desde o primeiro dia que eu me tornei um aspirante, que eu fiquei feliz da vida, que eu ganhei o meu crachá, que era um crachá cinza de aspirante na época. Todo dia eu colocava o meu terninho para a igreja 7 horas da manhã no domingo, ficava na escala a semana inteira e fazia dar com um sorriso daqui até aqui. E eu fazia curso, eu estudava. Quando eu recebi o meu crachazinho amarelo de diácono, então, meu Deus do céu, o de presbítero vermelhinho, aleluia, o de pastor era melhor do que ganhar $1 milhão. Quando eu fui ungido bispo, meu Deus do céu, que maravilha. E até hoje eu continuo com a mesma disposição, com a mesma vontade de fazer a obra de Deus. Muitas coisas vieram me tentar, muitas coisas quiseram me roubar, só que eu não vou dizer que canseira, Senhor, a tua mesa para mim não é desprezível. Eu quero me alimentar dela todos os dias, eu quero oficiar na tua casa, eu quero formar, eu quero colher, eu quero semear, eu quero plantar, eu quero ver a tua obra crescer. E o diabo não vai me envelhecer em nome de Jesus, porque eu descobri um segredo: eu vou me renovar todos os dias no altar. Como Caleb, aprenda o segredo da renovação no altar. Porque se você não descobrir esse segredo, daqui a 2 anos, você vai entrar na fila dos agricultores com as mãos mirradas. Você vai entrar na fila daqueles que já não têm mais condições de realizar. Como Caleb, Senhor, independente dos desertos, renova a minha fé todos os dias. Aleluia. Eu quero todas as manhãs acordar com os meus olhos brilhando pela tua obra, Senhor. E às vezes é tão difícil, às vezes é tão pesado.
Mas quando eu olho para a minha família, eu sei que foi o meu ministério que deu a minha família. Quando olho para as experiências que eu já tive, os lugares que eu viajei, eu sei que tudo isso é fruto do meu ministério. Quando eu olho hoje quem eu sou, quando eu olho onde Deus me colocou, eu sei que isso tudo é fruto do meu ministério, porque eu descobri um segredo: no campo que eu colho é o campo que eu vou me alimentar. E que o Senhor te renove, querido, em nome de Jesus. Que você termine esse ano renovado no teu chamado. Que você termine esse ano com uma disposição dobrada para fazer a obra de Deus e colher neste grande campo. Esta seara está pronta. Porque tem gente que vai chegando no final de ano, o cara já joga a toalha. Meu Deus do céu. Senhor, eu quero continuar fazendo a tempo e fora de tempo, porque pode ser que não seja como lá na palavra tempo de figos, mas eu vou continuar produzindo frutos para o meu Senhor. E em terceiro e último lugar, vença a avareza. Vença a avareza. Lá em Mateus 19:16, depois você pode ler melhor. Todo mundo conhece. Fala sobre a parábola do jovem rico. O jovem rico, ele um dia chegou para Jesus e ele falou: o que eu preciso para alcançar a vida eterna? E o Senhor disse o que para ele? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem ficou contrariado. E ele ficou triste porque ele queria muito andar com Jesus. Mas era muito que o Senhor tinha pedido para ele. Era muita coisa. Era muito complicado. Deixar o seu dinheiro. Deixar o seu conforto. Deixar o seu carro zero. Deixar a sua estabilidade financeira. Deixar a sua herança. Era muito difícil para ele. E a Bíblia fala que ele triste vai embora. Por quê? Seu coração estava preso à avareza. O dinheiro é a grande arma de Satanás de roubar vidas e ministérios. Se você ver, 90% das pessoas que tinham ministério e saíram da igreja tem alguma coisa relacionada com o dinheiro. Porque o diabo tem o poder no mundo, no dinheiro. E o dinheiro faz o homem romper a aliança. O dinheiro faz o homem jogar fora as oportunidades. E eu, para mim, sabe o que eu acho? Quando estiver no céu, eu pergunto para Jesus. Mas sabe o que eu acho? Que se aquele jovem tivesse falado: Senhor, que conta que eu deposito? Jesus ia falar: não precisa não, pode ficar para você. Eu só queria ver onde é que estava o teu coração. Mas ele foi roubado pela avareza. Ele quebrou sua aliança. E ele foi destituído do seu futuro. Porque ele seria um futuro apóstolo. Mas ele preferiu dinheiro do que Jesus. Irmãos, o que eu quero falar para vocês, que são oficiais, líderes, não se relacione com o dinheiro como algo material. Mas entenda que na obra de Deus o dinheiro é espiritual. Ai, mas puxa, vamos levantar R$1 milhão. Meu Deus, quanto dinheiro. Não é quanto dinheiro. É quantas vidas vão ser alcançadas porque o Evangelho vai ser pregado. Ai, mas por que a Renascer Arena?
porque Deus nos deu o maior ginásio particular da maior cidade da América Latina. Nós vamos ver aquilo lotado de pessoas. E daqui a uns dias atrás, nós vimos lá cerca de 3.000 jovens, e muitos deles já vindo na frente jogando drogas, jogando camisinha, entregando a vida para Jesus, porque milhares de pessoas vão ser alcançadas lá. Então, eu não estou olhando o dinheiro, eu não sou avarento, eu estou olhando as possibilidades do reino de Deus, porque o campo é grande. E nós, às vezes, por causa da avareza, não somos liberais. Ficamos fazendo continhas com Deus. Ai, mas é isso, aquilo, outro. Dinheiro é um caminho para nós fazermos a obra. Mas acima do dinheiro está a visão espiritual da conquista. E o recurso financeiro é como o combustível para nós realizarmos para o Senhor. Somente isso. A pessoa avarenta, ela acha que a igreja tem muito desafio, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. A igreja tem muito campo para trabalhar. Então nós precisamos de recursos para poder colher o tamanho do campo que Deus nos deu. Se relacione espiritualmente com a oferta. Se relacione espiritualmente com o desafio que Deus coloca.